Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, do campus São Mateus, e vamos dar continuidade hoje ao nosso curso de máquinas térmicas. Vamos iniciar a nossa aula de combustão, né? Vamos dividir essa aula em duas etapas. Para entender combustão, é bom a gente entender o chamado triângulo de fogo. O que é o triângulo de fogo? A gente visualiza aqui, ó. Para que ocorra a reação de combustão, é necessário que existam três elementos. Que elementos são esses? Combustível, comburente e uma fonte de energia, no nosso caso, calor. O que vai acontecer? O combustível, ele é o quê? O combustível é toda uma substância que ela tem contato com determinada temperatura, né? Essa fonte de ignição, ele tem a capacidade de oxidar, proporcionando uma reação química e liberando energia, geralmente essa energia na forma de calor. Então a gente tem aqui o combustível com energia mais o comburente, nós temos os produtos da combustão, tá? Que libera energia na forma de calor. Então o que acontece? Geralmente esse comburente, na maior parte das vezes, vai ser o ar ou o oxigênio, né? O oxigênio presente no ar. Então o que vai acontecer? Para que ocorra a reação de combustão, por exemplo, no ar ambiente, no ar atmosférico, é necessário que a porcentagem de oxigênio esteja acima de 16%. É um valor, varia entre 13 e 16. O oxigênio no ar, a gente vai ver mais para frente, ele corresponde a 21% do ar atmosférico. Então ele está na concentração acima da mínima. Então ocorre a reação de combustão, né? Em locais onde não é possível manter essa concentração de oxigênio acima de 16%, o que vai acontecer? Esse triângulo aqui do fogo, ele vai estar, um dos lados, no caso o comburente, vai estar reduzindo. Então não vai ser possível ocorrer a reação de combustão. Por que eu estou falando isso? Porque isso corresponde, por exemplo, a uma técnica de combate a incêndio. Essa técnica para extinção do fogo se chama de técnica de abafamento. O que acontece? O objetivo dessa técnica de abafamento é a redução da quantidade do oxigênio. Ao reduzir o oxigênio, a combustão se interrompe. Então, com relação ao triângulo de fogo, essa técnica do abafamento, você diminui a quantidade de comburente, entendeu? Porque às vezes o combustível não tem como se extinguir. Na década de 90, quando invadiram o Iraque, Saddam Hussein foi deixar o Iraque, ele disse que ia deixar o país pegando fogo. E foi isso que ele fez. Quando ele saiu, que toda a briga lá foi uma briga econômica por causa do petróleo, né? E o que aconteceu lá? Ele incendiou os poços de petróleo. Então, os poços de petróleo que tinham petróleo, né, que ficava extinguindo lá o tempo todo, incendiando, né, com o oxigênio presente no ar, ficou pegando fogo o campo de petróleo todo, não parava. Foi essa técnica de abafamento que eles utilizaram para tentar reduzir, né, o incêndio lá e extinguir. Contanto que eles demoraram uns 10 meses para fazer isso. Qual era a técnica? Aonde ocorria... Vou pegar aqui. Aonde ocorria um incêndio, por exemplo, aqui estava um poço de petróleo, e ele estava pegando fogo. Tá aqui pegando fogo. Então o oxigênio aqui em volta, ó, o combustível saía pelo canal aqui, ó, pela tubulação, e queimava com o oxigênio do ar atmosférico, que o tempo todo estava acima da porcentagem lá que era necessária. O que acontecia? Eles jogavam bombas, dinamite, que explodiam em volta, né, causava explosões. Essas explosões consumiam o oxigênio do ar em volta. Então aqui, ó, próxima à reação de combustão do poço de petróleo, essa quantidade de oxigênio caía e a combustão cessava. Entendido? Então essa é a técnica de abafamento, né? E aqui, igual a gente falou, o triângulo, né, de fogo para que ocorra a reação de combustão. Se você tiver o combustível, o comburente, mas não tiver a centelha ou essa energia para ativação da reação, não ocorre a reação de combustão. O combustível, vamos falar um pouco do combustível. A gente vai falar um pouco do combustível agora, no começo. Vou dar uma explanada geral da reação de combustão, né, o que a gente precisa entender, e depois eu finalizo com a parte energética do combustível de novo. Então vamos lá, o combustível ele pode ser classificado
de duas maneiras, né? Quanto ao seu estado físico, por exemplo, e quanto à sua origem. Quando o estado físico é sólido, líquido ou gasoso, tá? Aí, dentre os combustíveis sólidos, a gente tem carvão mineral, vegetal, né? Turfa, né? Alguns tipos de biocombustíveis, né? Líquido, gasolina, querosene, GNV, né? Não, desculpa, GNV aqui, ó, gasoso, gás natural, gás liquefeito de petróleo, biogás. Então são os tipos de combustível. Lá na aula de caldeira a gente já falou que o tipo de combustível vai influenciar no tipo de fornalha do equipamento que queima, né? Em relação à origem, ele pode ser fóssil, renovável ou nuclear, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Como o petróleo é o combustível mais largamente utilizado no mundo hoje, né? Dele vem, né, vários tipos de combustível, vários hidrocarbonetos, GLP, tá? Combustíveis renováveis são os combustíveis, né, que eles têm um ciclo de vida característicos dos combustíveis, né? Existem alguns pontos e temperaturas que é importante conhecer. Que pontos são esses? É o ponto de fulgor, né, ponto de combustão e ponto de ignição. O que é o ponto de fulgor? O ponto de fulgor é a temperatura em que o material começa a liberar alguns vapores, os chamados voláteis, que se incendeiam se houver uma fonte de calor externa. Beleza? Essa é a temperatura. Então, ponto de fulgor é a temperatura em que esses voláteis, né, se incendeiam se houver uma fonte de calor externa. Tá? O que é o ponto de combustão? Né? O ponto de combustão é o seguinte: você chega no ponto de fulgor, o flash point, e continua aquecendo. Aí atinge-se uma temperatura em que esses gases voláteis que a gente falou, ao entrar em contato com essa fonte externa de calor, eles iniciam a combustão e continuam a queimar sem o auxílio dessa fonte. Tá? E o ponto de ignição, o que é o ponto de ignição? Você continua o aquecimento, então aumenta mais a temperatura. Então você chega a uma temperatura no qual o combustível exposto ao ar, ele entra em combustão sem que haja agora a fonte externa de calor. Tá bom? Então esses são os 3 pontos. Aqui nós temos alguns exemplos, né, do ponto de fulgor e ponto de ignição. Geralmente o ponto de combustão vai estar entre o ponto de fulgor e de ignição, né? Esses pontos também podem auxiliar para você identificar a pureza do combustível. Por exemplo, né, a gente pega aqui, ó, a querosene de aviação, ela tem um ponto de fulgor na faixa de 60 graus. Então, quando se faz um ensaio lá regulamentado por norma, a STM, você tem que chegar, se a querosene de aviação for pura, você tem que chegar ao ponto de fulgor nesse valor de 60, por exemplo. Se você encontrar maior ou menor, significa que tem impurezas, tá? Aí você tem que fazer uma análise da composição do combustível. O que acontece? Então, quando tem uma reação de combustão, se a gente abaixar a temperatura de combustível, ou então da região, né, em torno dela, onde os vapores flutuam, abaixo da temperatura de ignição, se a gente retirar essa fonte de calor, a combustão acaba. Então esse é um outro método de combate a incêndio, conhecido como método de resfriamento. Tá? Existem vários métodos, igual os extintores, né, de água, de CO2. Então cada tipo de combustível vai ter um tipo de fluido, né, que você possa abaixar essa temperatura em torno ou no próprio combustível, para que você diminua abaixo do ponto de ignição e cesse a reação de combustão. Tá? Aqui, ó, o ponto de ignição da gasolina, por exemplo, ó, 260 graus, do diesel, 210, né? A gente vai ver mais para frente que o motor diesel, ele não precisa da centelha para que ocorra, da vela, para que ocorra a reação de combustão, essa energia. Porque quando ele é comprimido no pistão, essa pressão, ao aumentar a pressão no sistema fechado, a temperatura vai aumentar. E ele vai chegar nessa faixa aqui acima de 210 e vai ocorrer espontaneamente. O que vai ocorrer? Ele atingiu o ponto de ignição. A reação de combustão, ela também pode ser classificada quanto à velocidade de combustão. Então isso aqui para o pessoal de segurança do trabalho é muito utilizado. Então a combustão, ela pode ser uma combustão ativa, uma combustão lenta, explosão ou combustão espontânea.
O que significa cada uma dessas? A combustão ativa vai ser aquela em que o fogo, além de produzir calor, produz a chama, uma luz, né? A razão desse fenômeno deve-se ao fato de que tal reação se processa em ambiente rico em oxigênio, tá bom? Vai ter uma quantidade de oxigênio sobrando. A combustão lenta é o quê? É aquela que o fogo produz calor, não apresenta chamas, tá? Um exemplo das duas, da ativa e da lenta. A ativa é quando você acende a churrasqueira e está aquele fogo alto. E a combustão lenta é quando chega na parte da brasa, né? O chamado braseiro. Quer dizer que a quantidade de oxigênio está pouca para a reação. Com relação à explosão, é o quê? Vai ser uma combustão que ocorre rápida, numa velocidade alta, e vai atingir altas temperaturas locais, né? Essa reação ela se caracteriza por uma violenta dilatação dos gases, né? Se tiver um ambiente fechado, então essa pressão vai ser enorme nas paredes, né? Desse confinamento. Tá? Combustão espontânea. O que seria combustão espontânea? Assim, alguns materiais, geralmente de origem vegetal, eles tendem a fermentar quando armazenados, né? E dessa fermentação resulta calor. Esse calor vai sendo elevado gradativamente a temperatura e vai fazer o combustível atingir o seu ponto de ignição. Entendeu? Alguns exemplos são óleos de peixe, sedas de óleo, vernizes, óleo de milho, acontece isso, né? Então, alguns produtos também existem. Alguns produtos, quando em contato com outros, eles reagem quimicamente gerando calor de maneira espontânea, né? E, consequentemente, também pode ocorrer essa combustão. Um exemplo é o quê? O fósforo branco, que em contato com o oxigênio, né? O fósforo que a gente risca. Tá? A gente risca esse fósforo em contato, ele proporciona a reação de combustão. Vamos lá, para a reação de combustão, a gente já entendeu. Tem o combustível, quais são as características do combustível, alguns pontos e temperaturas importantes do combustível, tá? E existe o comburente, além da gente precisar da energia para que essa reação ocorra, ou temperatura. Nosso comburente, no caso aqui, que a gente trabalha muito com equipamentos mecânicos, é o ar. Por que a gente vai usar muito ar? Porque o ar ele está disponível gratuitamente para a gente ser utilizado. Então, a utilização do ar é muito fácil, em termos práticos, né? Claro que uma reação com oxigênio puro, ela é muito mais eficiente, mas para você separar o oxigênio do ar, você tem um gasto energético e monetário, né? Então vamos entender. O ar atmosférico nosso, ele é composto por alguns elementos químicos. Que elementos são esses? Estão presentes nitrogênio, oxigênio, argônio, monóxido de carbono e alguns outros gases, né, em menor quantidade. Neônio, hélio, né, hidrogênio, xenônio, ozônio, criptônio. E aqui é a porcentagem em volume de cada elemento. Repare que grande parte, quase que toda, é composta por nitrogênio e oxigênio. Então, é coerente, né, e bastante conveniente uma simplificação de uma reação de combustão, eu falar que o ar é composto apenas por oxigênio e nitrogênio. Então, mesmo sabendo, né, então de agora em diante, para a nossa disciplina de máquinas térmicas, nós vamos considerar que o ar é composto de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, O2N2, tá? Isso vai dar uma proporção de quê? De que para cada, como eu tenho mais nitrogênio, para cada 1 kmol de O2, eu tenho 3,76 kmols de N2. Entendida essa razão aqui? É só pegar a proporção de cada um e dividir, tá? Quanto de um para o outro. Então, os nossos sistemas, nós vamos ter, então, uma reação de combustão, onde os nossos reagentes, a maioria das vezes, um combustível, dependendo da demanda que a gente vai utilizar, e sempre, quase sempre, o ar. Então, ar, combustível, saindo produtos de combustão, tá? Então, essa é a nossa modelagem de máquinas térmicas de agora em diante. Então, o que nós vamos fazer agora é entender como vai ocorrer essa reação de combustível entre ar e combustível
e os produtos que nós teremos, né? A princípio, a gente vai entender apenas a estequiometria da reação de combustão e alguns parâmetros que a gente utiliza, né, de maneira prática. Na próxima videoaula, na parte 2 do vídeo, é que a gente vai trabalhar com a parte de energia, né, a energia em si do combustível, o calor liberado propriamente dito. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar a conservação da massa, né? Eu tenho 1 kg de combustível para 17 kg de ar. Então, a massa se conserva, então vão sair, né, 18 kg de combustível. Uma relação importante que é sempre utilizada é chamada relação ar-combustível teórica. Essa relação ar-combustível teórica nada mais é do que a massa de ar dividido pela massa de combustível. Como a gente trabalha geralmente em reação de combustão em regime permanente, nós vamos ter uma vazão. Então, uma vazão em massa de ar dividido por uma vazão em massa de combustível, né? Então eu vou ter essa relação ar-combustível, ela vai ser quilograma de ar por quilograma de combustível. No nosso caso aqui, essa relação é o quê? 17 para 1. Quer dizer o quê? Que para cada 17 kg, para cada 1 kg de combustível, entram 17 kg de ar, tá? A combustão ela pode ser completa ou incompleta. Nós vamos ver o passo a passo. A combustão completa, geralmente a gente vai ter os vestígios, né? O hidrocarboneto ele tem carbono, então em reação com oxigênio a gente vai ter o CO2, o NO2, o SO2, né? Alguns dióxidos formados. Enquanto que na combustão incompleta, essa combustão não vai ocorrer por vários fatores que a gente vai enumerar, né? Então a gente pode ter presença de carbono, de monóxido de carbono, de hidroxila, óxido nítrico incompleto, né? Então são alguns elementos, né, que fazem parte da combustão incompleta. Pode ser também, na combustão incompleta, nos produtos tem um pouco de combustível, ele não tenha sido totalmente queimado, tá? Por exemplo, aqui, ó, quantos mols de ar teórico foi utilizado para a reação de combustão completa? Aqui a reação de combustão é um balanço estequiométrico. Geralmente você já viu isso no ensino médio, na disciplina de química, na graduação já viu isso em termodinâmica. Então balanço estequiométrico, acredito eu, que vocês já dominam e conseguem fazer. Então o que vai acontecer? Então aqui foi feito o balanço estequiométrico, eu tenho uma reação de combustão completa, CO2, água e N2. Tá? Eu tenho O2, 3,72 de O2. Então, quantos mols de ar foram utilizados na equação? Primeiro, sempre, quando eu pergunto, sempre vem uma vozinha e fala 2 mols de ar. Tá? Errado. Tá? Quantos mols de ar? O ar ele é composto por O2 e N2. Então, o que acontece? A gente tem 1 mol de O2 mais 3,76 mols de N2. Tá? Isso tudo está multiplicado por 2. Então, quantos mols de ar a gente tem aí? Isso vai dar 9,52 mols de ar. Tá? Então, mols de ar é o quê? É o O2 mais o N2, multiplicado pela quantidade de ar teórico. Tá? Um termo utilizado é o quê? Então, essa reação de combustão aqui, essa reação de combustão aqui é uma reação de combustão completa que está esterquiometricamente balanceada. Então, ela possui a quantidade de ar esterquiométrico ou a quantidade de ar teórico, significa a mesma coisa. Essa é uma combustão estequiométrica. E todos esses termos são a mesma coisa. É a chamada combustão teórica. O que a gente tem aqui é 100% de ar teórico, com a quantidade esterquiométrica de ar correta. Todos esses termos significam a mesma coisa, tá? 100% de ar teórico significa que eu não tenho excesso de ar nem falta de ar, para que a reação de combustão completa ocorra. Então a gente entende aqui que é a quantidade, a relação ar-combustível teórica. Então a gente faz a relação de combustão completa, faz o balanceamento e encontra a relação ar-combustível, quilograma de ar por quilograma de combustível. Entretanto, na prática, a reação de combustão ela ocorre
com mais ar do que a quantidade teórica de 100% de ar teórico. Por quê? Devido à cinética da reação, ao tempo, tudinho, a quantidade de ar teórico ela é maior. Então a quantidade de relação ar-combustível ela é maior do que a quantidade teórica. Então veja bem, a gente tem a massa de ar mais a massa de combustível mais um excesso. Tá? Esse alfa aqui, ó, ele vai ser sempre maior que zero. Tá bom? Então o que vai acontecer? Se o meu alfa é 0,1, significa que eu tenho 10% de excesso de ar. Então eu tenho a quantidade de ar teórica vezes 1,1, que é o aumento de 10%. Vamos tomar alguns exemplos aqui. Ó. Caso eu tenha 50% de excesso de ar, o que significa? 50% de excesso de ar, o meu alfa ele é igual a 0,5. Para um alfa igual a 0,5, eu vou ter o quê? 150% de ar teórico. Eu multiplico a relação teórica por 1,5. 1 mais alfa, 0. Então aqui, o outro exemplo, eu tenho 200% de ar em excesso. O que é 200% de ar em excesso? O meu alfa, ele vale quanto? Vale 2, tá? Então quer dizer que eu tenho 3 vezes mais do que a quantidade de ar teórico, que é o quê? 300% de ar teórico, tá bom? É 200% de excesso. Então o meu alfa aqui é 2, a minha relação teórica fica multiplicada por 3, tá? Vamos pegar agora aqui, ó, deixa eu apagar, a gente pegar o exemplo agora de deficiência de ar. O que é deficiência de ar? Deficiência de ar, por exemplo, eu tenho 90% de ar teórico. O que é 90% de ar teórico? Quer dizer que o meu 1 mais alfa, ele é o quê? 1 mais alfa é 0,9. Entendido? Então o meu alfa, ele é quanto? 10% menos o alfa aqui, ó. Ele vai ser igual a menos 0,1. Então, 10% de deficiência de ar, alfa é menos 0,1. Entendido? Que vai dar 90% de ar teórico. Então, não tem ar suficiente para que, teoricamente, ocorra a combustão completa. A relação ar-combustível, ela pode ser escrita da seguinte forma, né? A gente vê aqui em base mássica, mas também tem aqui em base molar. Sempre que a gente representar base molar, a gente vai ter uma barra em cima, tá? Esse AC barra, que nada mais é do que o número de mols de ar pelo número de mols de combustível. Então a gente vai ter quilomols de ar por quilomols de combustível. A relação ar-combustível molar e mássica pode ser escrita uma em forma da outra. Basta eu multiplicar a relação ar-combustível em base molar pelas respectivas massas molares do ar e do combustível. Entendido? Aí a gente tem em base mássica, uma é função da outra, depende apenas da massa molar. Tá? Razões porque a reação de combustão, ela, mesmo com excesso de ar, ela pode não ser completa, né? Vai depender do tipo do combustível, das características do equipamento e da carga de operação. Então, para cada tipo de equipamento, eu vou ter uma quantidade de excesso de ar determinada. Uma turbina a gás e um motor de carro, eles usam excesso de ar diferente, são equipamentos diferentes, condições operacionais diferentes, né? Características diferentes. Então, eles usam, né, além de usar combustíveis diferentes, eles usam excesso de ar diferentes. Vamos lá, continuando essas definições. Entendi, então, que é a relação ar-combustível real, a relação ar-combustível teórica, tá? O que é excesso de ar. Beleza? Então vamos. Outro parâmetro importante é chamado razão de equivalência. O que é a razão de equivalência? Nada mais é do que a relação combustível-ar. Ela é o inverso da relação ar-combustível. Tá aqui, ó, o inverso. Aqui, ó, a gente vê que se a gente pega aqui, ó, a relação ar-combustível real pela teórica,
a gente tem que é igual a 1 mais alfa, né? Esse 1 mais alfa é porque o alfa, eu estou escrevendo para 10%, é 0,1. Mas posso escrever na forma de porcentagem. Se eu escrever na forma de porcentagem, eu boto que é 100 mais alfa. Esse alfa em porcentagem, por exemplo, 50% de excesso, vai dar 150% de ar teórico. Entendido? E o lambda nada mais é do que o inverso, que é a razão de equivalência. Em muitos equipamentos é utilizada a razão de equivalência. Nada mais é do que o inverso, né, do excesso de ar. Está aqui, ó. Ela pode ser reescrita. Se a gente tem um lambda menor que 1, isso é chamado de mistura pobre. Se for maior que 1, é mistura rica. O que significa? Se o lambda é maior que 1, mistura rica significa que tem mais combustível do que ar. E mistura pobre significa que tem mais ar do que combustível. Tá? Então, existem equipamentos que, para determinar cada valor de lambda, ele corrige essa relação de ar-combustível que entra no motor, por exemplo. Tá? A gente vai ver uma aplicação prática mais para frente. Então, um balanço esterquiométrico da combustão, a gente vai ter as seguintes situações. Inicialmente, a gente vai trabalhar com ar seco. Na prática, o ar ele tem uma umidade, a umidade relativa de 30%, 40%, 50%. Então, um pouco de água no ar. Além de O2 e N2, vai ter H2O, água também, na reação de combustão. O que vai alterar, por exemplo, energeticamente os produtos. Mas a gente vai deixar a água para tratar mais para frente. Por enquanto, a gente vai estar utilizando o que a gente chamou de ar padrão, que é a composição O2 e N2, e ar seco, sem umidade. Então, a reação de combustão ela pode ocorrer uma reação de combustão completa, com 100% de ar teórico, uma reação de combustão completa com excesso de ar, a gente vai ver como que a gente identifica o excesso de ar, né? Uma combustão incompleta, uma combustão incompleta com deficiência de ar, uma combustão incompleta com 100% de ar teórico, que na prática isso pode ocorrer, mas teoricamente não, e uma combustão incompleta com excesso de ar, isso também pode ocorrer, né? Uma combustão completa, aqui um exemplo do metano, né? A gente fez aqui, ó, a reação de combustão do metano e a gente faz o balanço esterquiométrico, encontra CO2, água e N2. Para a nossa reação de combustão, todo o N2 do reagente ele vai virar produto. Não vai ocorrer dissociação. Na prática, o nitrogênio ele pode formar alguns óxidos com nitrogênio, tá? Que também tem que ser feito o controle de emissões. Para a gente, para a nossa reação aqui que a gente vai fazer, a gente vai considerar o nitrogênio inerte. Uma combustão completa com excesso de ar, a gente vai verificar o O2 nos produtos. Então, uma combustão completa, todo combustível foi oxidado. Isso é a combustão completa. Entretanto, a gente está usando aqui, ó, por exemplo, 50% de excesso de ar, ou 150% de ar teórico, tá? Excesso de ar, a gente acrescenta o quê? O2 nos produtos, tá? E a combustão incompleta, ela pode ocorrer na prática por vários motivos, né? Tempo insuficiente, por exemplo, em turbinas a gás, a admissão do ar é feita por um compressor. O compressor, ele eleva a pressão e também acelera a velocidade do ar. Então, ao ocorrer a reação de combustão, esse ar ele precisa reduzir velocidade. Se ele entrar com a velocidade muito alta, não tem tempo suficiente para que o combustível comburente queime por completo. Então, esse tempo insuficiente está relacionado com o tamanho, por exemplo, da câmara de combustão, com a velocidade com que os fluidos escoam, tá? Outra coisa que pode ocorrer para que a combustão não seja completa é a deficiência de oxigênio. Lembra que falou lá no primeiro slide? A falta de oxigênio pode extinguir a reação de combustão, a ausência do comburente, né? Então você desloca o triângulo de fogo. Outro fato importante é a mistura insuficiente. Pode ser que não, por exemplo, um alto nível de turbulência contribui para uma boa mistura do combustível e comburente, tá? E o problema de dissociação, né? A reação química em si pode ser que não tenha condições favoráveis da combinação daqueles elementos, tá? Então vamos lá, pensando então, aqui tem um balanço esterquiométrico geral para um hidrocarboneto CXHY, né? Ocorrendo a reação de combustão.
Então, para uma reação de combustão completa, eu tenho a quantidade ar-combustível teórica. Tá aqui, ó. Se eu não tenho excesso de ar, o meu alfa é 0. Se eu tenho excesso de ar, né, é claro que eu vou ter a quantidade determinada ali. Então, aqui eu tenho, ó, CO2, água e N2. O O2 ele vai depender do excesso de ar que a gente tem lá. Entendido? Então vamos lá. Perguntinha. É mais provável encontrar monóxido de carbono ou hidroxila nos produtos de uma combustão incompleta de um combustível de hidrocarboneto? Então, o que é mais fácil na combustão incompleta? Eu encontrar CO ou H? O que acontece? O oxigênio do ar que vai combinar com esse carbono ou hidrogênio. Esse carbono ou hidrogênio vem do combustível. O oxigênio ele tem uma afinidade maior pelo hidrogênio. Então, é provável que todo o hidrogênio da reação vai ser convertido em água, devido à afinidade, né, do oxigênio com hidrogênio ser maior do que com carbono. Então ele vai conseguir formar água e pode ser que não consiga formar o CO2 completo, mas ele possui mais afinidade com o hidrogênio do que com o carbono. Por isso que é mais provável que você encontre o quê? O monóxido de carbono. Então vamos lá, aqui a gente tem um gráfico teórico, né, que ele mostra aqui, ó, a porcentagem dos elementos em relação à relação ar-combustível. Aqui, ó, eu tenho a relação ar-combustível 100% teórico, esterquiométrica, combustão completa, combustão teórica. Para a esquerda eu tenho deficiência de ar. Para a direita eu tenho excesso de ar. Então o que vai acontecer? Como eu tenho, para a esquerda eu tenho deficiência de ar, falta ar, é provável que a quantidade de monóxido de carbono seja alta. E ela vai reduzir até que eu tenha quantidade de 100% teórica, né? Então aí não tem mais CO, daí em diante forma só CO2. Então essa porcentagem em volume cai porque está aumentando a quantidade de CO2, beleza? E por que essa quantidade, a quantidade de CO acaba, entendeu? Porque acaba porque a combustão fica completa. Todo o combustível vai formar o CO2. Eu já tenho a quantidade de ar mínima necessária. Para a direita em diante, o que vai acontecer? Por que o CO2 vai diminuir? Porque vai começar a aparecer O2. Lembra? Excesso de ar. Então a concentração em volume do CO2 ela reduz porque começa a aparecer o O2. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o lambda maior que 1, é uma mistura rica, tá? Muito combustível, e o lambda menor que 1, uma mistura pobre, pouco combustível. Essa daqui é um gráfico teórico, tá? Na prática, a gente tem esse gráfico aqui, ó. A quantidade de CO, por exemplo, ela vai reduzir, mas ela não vai reduzir a zero. Por quê? Por causa da reação de combustão em si. Por isso que a gente utiliza um excesso de ar para que a combustão, na prática, ela seja completa. Então, o excesso de ar vai garantir a oxidação completa do combustível, para aqueles fatores que a gente falou, né? Tempo, turbulência, mistura, dissociação. Então, na prática, a quantidade de CO ela vai reduzir com o excesso de ar. E a quantidade de oxigênio ela vai ser aumentada. É claro que a eficiência da reação de combustão ela tem um ponto ótimo. Na prática, ela ocorre com um excesso de ar. Aqui, ó, nesse gráfico aqui, a gente visualiza, ó, o nosso, por exemplo, aqui a relação em cima aqui com deficiência, né, de ar, faltando ar para a reação de combustão. Então a gente tem uma quantidade de CO2 e uma quantidade de CO, né? É possível notar que vai ter um pouco de combustível nos produtos, uma quantidade considerável. Quando eu tenho uma relação esterquiométrica, 100% de ar teórico, aqui ó, o meu alfa é 1, o meu CO2 vai atingir a sua concentração máxima. E é o que eu falei, na prática a gente ainda vai ter um resquício de monóxido de carbono. A partir do momento que a gente começa a ter um excesso de ar, a gente proporciona condições para que o combustível oxide por completo. Então esse aumento do excesso de ar vai reduzir a concentração do CO2 e reduzir os componentes, o quê?
o monóxido de carbono, o hidrogênio, o CH4, tá? E vai aumentar a concentração de oxigênio. Uma aplicação prática que mede essa mistura esterquiométrica, né, do excesso de ar é a chamada sonda lambda. A sonda lambda é um sensor que fica aqui, ó. Essa aqui é a sonda lambda, estão vendo? Ó? Esse aqui é o sensor, tá? Ele é um sensor que ele detecta o nível de oxigênio. Conforme o que acontece? Quando se reduz ou aumenta a quantidade de oxigênio, a condutividade elétrica, isso aqui é um material refratário, a condutividade elétrica dela muda, tá? Ele é instalado aqui, ó, no escapamento do carro, ó, na saída dos gases, estão vendo? Então ele detecta a condutividade elétrica, essa condutividade elétrica sendo alta ou baixa, ele indica se tem muito ou pouco oxigênio. Lembra, muito oxigênio, excesso de ar. Pouco ou nenhum oxigênio, deficiência de ar. Então, o motor é feito para trabalhar com uma faixa de excesso de ar, tá? Esse sensor vai identificar esse valor do excesso de ar e vai corrigir a vazão de combustível, fazendo o que? Contribuindo com a alteração da razão de equivalência, se vai ser uma mistura rica ou uma mistura pobre, entendeu? O motor, ele trabalha com uma mistura pobre, que é o quê? É mais ar do que combustível. Então aqui, ó, a sonda lambda pega esse sinal, ó, deficiência, tá vendo aqui o alfa? Ó, essa deficiência de ar, que é o que? Essa mistura rica, leva aqui, ó, o sinal em milivolts muito alto. Ó. Então ele corrige, por exemplo, o motor vai trabalhar com 20% de excesso de ar. Então ele vai corrigir a quantidade de ar e combustível no motor para o seu funcionamento. Entendido? Uma aplicação prática aí, então, para uma reação de combustão, a medição do oxigênio. Tá, aqui é o chicote, que a gente tem aqui o chicote que liga lá no módulo do motor, na central. Então vamos lá. Então, entendida a reação de combustão, como ocorre essa reação, como se faz o balanço esterquiométrico, o que é o excesso de ar, o que é a razão de equivalência, tá? O que significa a porcentagem de ar teórico. O que acontece? Todo combustível ele tem uma energia a ser fornecida. Tá? Essa energia, claro, depende da temperatura de saída dos gases. Então, o que vai acontecer? Então, é o chamado poder calorífico do combustível. Todo combustível ele tem o seu poder calorífico, que é o quê? A energia entregue por quilograma de combustível, ou por quilomol. Pode ser dado em mais de uma unidade. Tá? O poder calorífico ele tem as seguintes considerações. A combustão tem que ser completa, tem que estar em regime permanente, e os produtos eles vão ter a mesma temperatura, eles vão ser resfriados à mesma temperatura em que os reagentes entraram. Tá? Então o poder calorífico é a energia que o combustível entrega. A gente tem poder calorífico, pode ser o poder calorífico superior e o poder calorífico inferior. O que é isso? Na reação de combustão a gente tem água nos produtos. Lembra que eu já mostrei? CO2, água e N2. Essa água ela pode estar no estado gasoso ou no estado líquido, quer dizer, vapor ou líquido. O poder calorífico, ele é o quê? Você vai ter uma porcentagem de líquido e vapor, vai depender da temperatura de saída, tá? O poder calorífico superior, o que acontece? O inferior. No poder calorífico inferior, toda a água dos produtos vai estar no estado gasoso, tá? Então, o combustível forneceu energia, tá? Essa energia, houve a reação de combustão, saiu essa energia na forma de calor, e se todos os produtos estão na forma de vapor, ele forneceu o PCI, que é o poder calorífico inferior. Agora, se esse vapor, se toda essa água ainda cedeu energia para evaporar e toda a água do produto está no estado líquido, esse é o poder calorífico superior. O que aconteceu? O poder calorífico superior é o PCI, mas é a energia que a água liberou para evaporar. Entendido a diferença entre o PCS e o PCI? Então a gente tem aqui alguns valores, ó, alguns gases, né, o metano de hidrocarbonetos, tá? O PCS e o PCI. Por exemplo, a gente pega o metano aqui, ó, o PCI do metano é o quê? Toda a água dos produtos vai estar no estado gasoso.
Então, para cada quilograma de metano, ele vai fornecer o quê? 50 quilojoules de energia. Agora, se que a gente queimar o metano e todo o produto estiver na fase líquida, quer dizer que o vapor também cedeu a energia dele. Então, acrescentou a energia de vaporização do vapor. Então, para cada quilograma de metano, a gente tem 55,5 quilojoules de energia. Tá? Uma forma mais clara de entender, tá aqui, a gente tem a mesma, aqui, ó, um diagrama entalpia, temperatura. Entalpia é energia, lembra lá? Então, eu tenho aqui, ó, nossa energia do reagente. Ocorreu a reação, liberou essa energia. A energia dos produtos foi lá para baixo, porque parte foi liberada na forma de energia, de calor. Então a gente tem o PCI, vapor. Todo esse vapor foi o quê? Condensou. Então a gente tem agora o PCS. O PC, o poder calorífico do combustível, vai estar entre isso aqui. Vai ser o PCI mais um delta de energia. Tá? Então vamos lá. Na prática, a gente calcular a eficiência, por exemplo, de uma reação de combustão, a gente utiliza o calor que foi adicionado. A gente fez isso lá na caldeira, então esse calor que foi adicionado é a energia que o fluido recebeu na caldeira, a água, por exemplo. Vai ser igual a M ponto. E qual eu uso? PCS ou PCI? E agora, qual que está mais próximo da realidade? Lá no começo da disciplina a gente usou o PCI, que é o poder calorífico inferior. Repare, o PCI ele sempre vai ser menor do que o PCS. Então, se eu fizer com PCI, eu sempre vou ter uma eficiência maior do que se eu fizesse com PCS. Então, vamos lá. O certo não é usar o PCI nem o PCS. O certo é saber qual é a composição dos gases de exaustão e calcular a energia liberada na reação de combustão. A gente vai ver que é possível fazer isso. É a nossa próxima aula. Entretanto, é conveniente e muito fácil, simples, utilizar o PCI ou o PCS. Na prática, as indústrias, quando querem calcular uma eficiência, eles utilizam o PCI. Por quê? Porque ao utilizar o PCI, como ele é um menor poder calorífico, ele vai maximizar esse valor de eficiência. Então, é assim, é ludibriar os olhos, né, do cliente. Você vai informar o menor poder calorífico para encontrar a maior eficiência. Se você usasse o PCS, você ia fornecer uma baixa eficiência. Isso não ia agradar, por exemplo, a gerência, o seu supervisor. Entretanto, se você é um produtor de combustível e quer vender o seu combustível, a Petrobras, por exemplo, utiliza o valor do PCS para a venda do combustível. Vai ser um valor maior. Fala, ó, o meu combustível tem um poder calorífico muito alto, porque eles usam o PCS, não usam o PCI. Mas quando eles calculam a eficiência, eles usam o PCI, porque vai maximizar a eficiência. O certo é você calcular o poder calorífico, né? Saber quanto de vapor e quanto de líquido você vai ter nos produtos. Entendido? Então nós vamos exemplificar aqui, ó. Para fechar, nós vamos apenas exemplificar. Então vai o quê? Queima aqui, ó. A gente queima aqui é um misturador. Não tem a reação de combustão aqui ainda, tá? Então só vou misturar. Para que vá para a câmara de combustão aqui, eu vou misturar metano com ar. Só que eu quero que a vazão dos produtos seja de 0,5 kg. Então, para que eu tenha 0,5 kg por segundo de produtos, quanto que eu tenho que injetar de ar e combustível? Então vamos lá. Primeiro a gente faz a relação de combustão para encontrar a quantidade de ar teórica. Tá? Então eu faço o balanço, encontro aqui, ó, o balanço eu tenho 1 de carbono nos reagentes e B de carbono nos produtos. Então eu encontro o valor de B. Quanto que eu tenho de hidrogênio? Eu tenho 4 de hidrogênio de um lado e tenho 2D do outro lado. Quanto que eu tenho de oxigênio? Eu tenho 2 vezes a quantidade de ar teórico. E do outro lado eu tenho 2B mais D. Então isso vai me dar a quantidade de ar teórico de 2. Tá? Não é 2 mols de ar teórico que a gente tem. Tá? A gente tem 2 vezes 4,76. Então a quantidade de nitrogênio, a gente faz o mesmo balanço e encontra essa equação balanceada. Então eu balanceei minha equação aqui com a quantidade de ar teórico. Não tem ar em excesso. Tá? Então agora eu quero encontrar quanto que eu tenho que ter de cada um. Então a massa
de metano, a massa de O2 e a massa de N2. A gente sabe, a gente tem aqui a quantidade de mols. A gente sabe que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, se eu pegar o número de mols e multiplicar pela massa molar do elemento, a gente vai ter a massa em quilogramas. Então, a gente tem aqui, ó, massa molar do metano, 16. Massa molar do oxigênio é 16, mas a gente multiplica por 2 porque é O2. Do N2 é 14, a gente multiplica por 2 porque é N2. Então, a gente tem a massa de cada elemento, a quantidade. Com essa quantidade, eu tenho a quantidade total. Então, eu tenho nos reagentes 291 quilogramas. Tá? Então, eu vou encontrar a fração percentual em massa. Então, quantos percentual para que a reação de combustão completa ocorra, qual é a proporção? Eu tenho aqui, ó, a massa de metano sobre a massa total, a massa de O2 sobre a massa total. Desse jeito eu encontro a fração molar, a fração em massa de cada elemento. Então aqui eu tenho praticamente 5,5%, quase 22% de O2. Tá? Então se eu quero ter 0,5 kg por segundo na saída, e eu sei que eu tenho que ter 5%, 5,5%, vou arredondar, por cento de vazão, então eu venho aqui e pego a minha vazão total e multiplico pela fração em massa. E eu vou ter a vazão de metano que eu preciso. Então eu vou ter 0,27 kg por segundo. Então quanto de ar que eu vou ter? Eu vou ter o restante, 0,5 menos 0,27. Eu posso calcular como também? Eu posso somar essa porcentagem e fazer essa reação. Então, para que eu tenha 0,5 kg por segundo de produtos, eu apenas multiplico, né, a fração em massa de cada elemento. Bem, os nossos livros básicos para estudo continuam os mesmos, tá? A parte de reação de combustão está bem clara no livro do Moran e do Shapiro, de simples entendimento, a do Sengel também, tá? Recomendo que vocês iniciem por eles.